Agora eu converso com a produtora Bárbara Schmidt. Vamos falar sobre o avanço no cenário do cinema internacional dessa produtora que nasceu em Blumenau, vive na Europa e foi selecionada pela Noruega para fazer parte do programa de talentos de produtores em Cannes, um dos mais prestigiados festivais de cinema do mundo. Bárbara, bom dia, muito obrigado por atender aqui a Rádio Itaberá de Blumenau. Bom dia, obrigada a vocês. Prazer estar aí online. Conta pra gente um pouco, né, sobre a sua origem em Blumenau e como começou o teu interesse pelo cinema. Então, bom, eu sou blumenauense, eu comecei, na verdade, a tá nesse meio de cinema com uns 10 anos de idade, onde eu começava a fazer meus próprios curta-metragem com as minhas amigas e a câmera do meu pai, VHS mesmo, e esse interesse foi ficando mais e mais sério até que eu participei de um festival que o Colégio Energia, na época, tinha, e ganhei de melhor roteiro, e isso, querendo ou não, deu, assim, mais, como é que se diz, confiança para mim a perseguir esse sonho de fazer cinema, que até então era muito distante, né? Então, quando eu terminei o ensino médio em Blumenau, eu decidi que eu queria fazer cinema. E, na época, o cinema no Brasil não era muito forte, até que não tinha muitas universidades, faculdades de cinema, né? Era eixo São Paulo, Rio de Janeiro mesmo, Florianópolis tinha de cinema, mas não era tão forte na época. E os meus pais, então, me motivaram a sair do Brasil, a buscar uma universidade fora, aqui na Europa. Então, eu vim para a Suécia, porque eu admirava muito o movimento Dogma, o Lars von Trier, o diretor Lars von Trier, né? A autora Astrid Lindgren e o Thomas Winterberg, também diretor dinamarquês. Então, eu vim aqui para a Escandinávia, entrei, então, na Universidade de Roteiro para Cinema, foram 3 anos, no norte da Suécia, foi bem intenso, mas digamos, como todo brasileiro, a gente enfrenta qualquer coisa, né, e persiste. Exato. Então, mas assim, era 6 meses de escuridão, que a gente só via assim 1 hora de sol por dia durante o inverno, e muita neve, né? Assim, fazia 27 graus negativos, 20 graus negativos. Então eu não via a hora de botar minhas havaianas e sair pela rua sem estar toda empacotada, né? Com tantas camadas de roupa. Bárbara, mas o que foi... Sim. Bárbara, que região você viveu aqui em Blumenau, né? E de que época nós estamos falando, né? Isso faz 20 anos, né? De que você deixou exatamente a cidade com esse objetivo. Então, estamos falando do início ali dos anos 2000. Na verdade, assim, eu saí de Blumenau, né, do Brasil, em 2005. Faz muito tempo. Você aqui morava em que região da cidade? Eu morava no bairro Vitor Konder, perto da FURB. Ah, morava ali perto da FURB. E como é que foi enfrentar esse desafio, né? De uma região diferenciada, a escuridão, a neve, muito frio. Como é que foi isso para você, né? Nesse momento da sua vida? Olha, para mim, assim, o choque foi muito grande em termos culturais, porque os suecos, principalmente ali dessa região de Umeå, né, no norte da Suécia, eles, no inverno, todo mundo fica muito fechado, né? Então é muito difícil tu conseguir se comunicar, todo mundo fica muito em casa, e tanto é que eu até falava assim, pô, por que eu aprendi a falar sueco quando eles só falam 2 palavras, que não são nem palavras, porque é bem típico da região, né? Quanto mais
mais frio fica ali no norte da Suécia, menos eles falam, né? Só se comunicam por onomatopeias, né? Bom, mas isso, o choque, principalmente de temperatura, foi bem grande também culturalmente, e isso tu vai se adaptando. O que ajudou bastante foi também fazer amizade com outros brasileiros, porque nós brasileiros estamos por qualquer canto do mundo. Isso ajuda, porque daí traz, né, o nosso calor brasileiro junto para enfrentar essas dificuldades. E como é Mas que... depois de morar no norte da Noruega, no norte da Suécia, eu fui para Gotemburgo, uma cidade maior, e trabalhei com produção de cinema ali por alguns anos, até eu me mudar então para a Noruega. E Certo. daí voltou aqui a escuridão. É verdade. E escuta, e como é que foi a tua evolução, né? Foi indo a tua evolução, né? Entrou para uma universidade. Você sempre quis ser produtora ou isso surgiu no meio do caminho? Pois é, essa vontade de ser produtora surgiu no meio do caminho. Tanto é que eu fiz o meu bacharelado foi em roteiro para filmes. E roteiro, eu amo escrever, tanto é que eu publiquei um livro no Brasil aí pela editora Todo Livro, A Magia da Árvore. Mas assim, a parte de escrever é uma parte muito sozinha, né, solitária. E eu sempre gostei muito assim de botar a mão na massa e ver as coisas acontecendo. Não consigo ficar muito esperando. E a parte de roteiro é muito esperar, né? Tu escreves e daí depois até o roteiro ser publicado ou filmatizado demora muito tempo, né? Então eu comecei a partir de então produzir meus próprios roteiros e também procurar, né, outras produções. Daí eu fiz aqui na Noruega, onde eu resido atualmente, eu fiz o mestrado da Escola Nacional de Cinema Norueguesa em especialização como produtora de cinema. E Uhum. daí, através disso, então, eu comecei a produzir vários filmes e fui selecionada aqui pela Noruega para representar a Noruega no Festival de Cannes, num programa de talento para produtores. Tem algum trabalho, Bárbara, que você considera assim, né, que foi um grande impulso para a tua carreira? Um grande impulso para minha carreira, na verdade, assim, eu gosto de produzir, o meu niche é produzir conteúdos para crianças e jovens, né? E animação. Então, isso veio porque eu trabalhei muito, muito próximo, né, com crianças e jovens, produzindo workshop, produzindo festival de cinema aqui na Noruega, e também dando aula de cinema para as crianças. Então, isso, na verdade, fez eu ter contato diretamente com esse público e ficar mais fascinada assim, a produzir, conteúdos para eles. Uhum. E como é o dia a dia de uma produtora de cinema no contexto europeu? Como é que é o mercado aí? Bom, o mercado de cinema norueguês agora está forte, tanto é que a gente está com o filme na competição de Cannes e também teve filme nomeado ao Oscar. Então a gente está com um diretor muito talentoso, fazendo assim bastante sucesso internacionalmente, que o nome é Joachim Trier. E nisso, agora a produção de cinema aqui também está dando um boom, que nem no Brasil. Tanto o Brasil e a Noruega estão crescendo. Então é muito legal assim estar parte dessa evolução do cinema. Agora falando um pouquinho sobre Cannes, né? Como é que surgiu esse convite do programa de talentos? Bom, esse programa de talentos ele seleciona assim só 5 talentos nórdicos para representar em Cannes. Então foi através do meu trabalho que eu tenho feito aqui na Noruega se destacou e o cinema norueguês então entrou em contato comigo para eu representar eles. Então foi assim incrível tá parte assim desse programa de talentos. A gente foi introduzido aqui para grandes players da Europa, né?
e os institutos de fundings europeus também. Mas o mais importante também foi a gente ter contato com outros produtores da Europa para a gente poder estar começando a fazer coprodução, que vai ajudar muito com os projetos que eu tenho aqui no meu pipeline. E como é que tem sido essa experiência? Essa experiência, eu retornei ontem de Cannes, ainda está acontecendo o festival, mas foi bem intenso e incrível, assim, Cannes é um show, porque eu fui em Berlim agora em fevereiro, mas Cannes é outro nível, assim, é totalmente diferente. Às 9 da manhã já tem gente andando de vestido longo, já indo para o Premiere, e tu anda na rua e de repente está o Tom Cruise ali andando, ou a Angelina Jolie, então assim, é totalmente fora do patamar. E claro, assim, né, que como é um festival mais importante aqui, todos os grandes produtores, os sales agents, distribuidores, estão todos aqui, né? Então o mundo inteiro está reunido aqui. Quer É, dizer, aqui. Bom, lá em Cannes, né? Retornei sim. ontem, por isso que ainda está aqui. Mas foi bem intenso, assim, com bastante reuniões. E o mais incrível também foi eu sendo brasileira, estando ali em Cannes e o Brasil sendo o país em focus Pô, isso é para importante, o né? mercado brasileiro em destaque. Isso é importante e muito significante, né? Agora, para você, profissionalmente, o que que isso pode impulsionar no seu futuro, né? E pessoalmente também, né? Depois de ter essa experiência que você teve. Bom, assim, retornando ao Brasil, sendo o foco de Cannes, eu estou procurando coprodução com o Brasil, né? Coprodução de longa-metragem. Então, Cannes estava com mais de 100 brasileiros, produtores e diretores brasileiros ali. Então, para mim, foi muito importante estar esse ano em Cannes para também estreitar relações com o Brasil e potencialmente a gente fazer uma coprodução, né, futuramente. Então, foi muito legal também ver a estreia do Kleber Mendonça, do filme dele, O Agente Secreto. Eles fizeram uma super entrada no tapete vermelho, que todo mundo ficou falando depois. Eu, infelizmente, não consegui ver o filme, né? Mas eu escutei de outros produtores que viram e ficaram bem impressionados. Então, vamos torcer aí para eles levarem o prêmio. Se não levarem, eu estou torcendo também para o filme do Joachim Trier, o filme norueguês Sentimental Value. E para mim, Cannes foi muito importante para fazer networking com outros produtores, estreitar relações, né? Isso, a realidade do cinema aqui europeu é fazer coprodução para conseguir mais verbas e o filme também ter uma distribuição maior, né? Então, Cannes é o festival para conseguir potencializar os projetos que eu tenho aqui no meu slate. Bárbara, há 20 anos você deixava Blumenau em busca de um sonho de avançar com cinema, né? Buscou pela produção, acima de tudo. 20 anos depois, né, que conselho você daria para os jovens que sonham com uma carreira internacional? Conselho que eu dou para eles o conselho que eu dou aqui para os jovens aqui que eu encontro os noruegueses vocês têm hoje a ferramenta nas mãos, que é o celular. Então, façam muitos filmes, porque é através de learning by doing, é através de fazendo e explorando a tua visão como cineasta, né? Isso se faz só em fazendo vários filmes. Então, usem o celular, usem o iPad, as ferramentas que tem aí e vão produzindo, porque é assim que a gente mais faz, mais a gente vai
descobrir também nesse caminho o que se gosta de fazer na parte do cinema, se é direção, se é na frente das câmeras, que parte atrás das câmeras que se gosta mais. E é realmente explorando todas as funções do cinema para ver, né, o que mais gosta. E aqui na Europa tem muitos bons universidades de cinema, né? O Brasil está crescendo muito também com o cinema, agora está um boom grande do cinema brasileiro. E isso também pode se aproveitar muito a oportunidade de estudar cinema no Brasil. E tá fazendo workshops, tem o projeto Paraíso aí no Brasil, que é para talentos, que é incrível. Eles estiveram em Berlim, estiveram em Locarno, em Cannes agora, levando talentos brasileiros e fazendo todo esse programa de networking para eles também. Isso potencializa muito os projetos, mas começar realmente a usar as ferramentas que tem aí na mão e produzir muitos filmes. Que bom. Obrigado pela tua participação, né? Sucesso na sua carreira. E quando vier para Blumenau, dê uma passadinha aqui com a gente, para a gente se falar pessoalmente. Sim, muito obrigada. E um bom dia aí para vocês. Bom dia, Bárbara Schmidt, que é produtora de cinema, e falou com a gente sobre a participação dela no Festival de Cannes. Ela foi selecionada pela Noruega, né, país que ela vive hoje, para fazer parte de um programa de talentos de produtores no Festival de Cinema de Cannes. Ela ficou lá até ontem, né, retornou hoje para a Noruega, conversando um pouco com a gente sobre a sua experiência, sobre a sua história, né, nascida em Blumenau, moradora do bairro Vitor Konder, teve o primeiro contato com produção de cinema através de um trabalho no Colégio Energia, né? Ganhou destaque isso para ela, passou a ser um projeto para a vida dela, foi incentivada pelos pais então a procurar um curso internacional na Europa para poder avançar nesse sentido, e hoje está lá vivendo da produção cultural do cinema lá na Noruega. Conversou um pouco aqui com a gente, contando a sua história nesta manhã.